Olá pessoal, vamos aí dar início à correção da terceira semana, tá? Das atividades. Questão 1 diz o seguinte: 4 alunos apresentam as alternativas abaixo como o valor mais próximo de raiz de 82. Qual delas é a alternativa correta? Vamos lá, pessoal. Raiz quadrada. Para dar 9, 9 vezes 9, 81. Então, A, eu sei que é 81, a raiz de 81, que vai dar 9. 9,8, para que eu venha saber a raiz, é raiz quadrada. Então, é ele vezes ele mesmo. 9,8 vezes 9,8 vai dar 4, vão 6, 72, 78. Estou fazendo mais rápido aqui, pessoal, mas você pode fazer bem detalhado aí na sua casa, tá? 72, vão 2, 81, 88. Somando isso aqui, 4096. Duas casas. Então, é raiz de 96,4 aproximadamente. Então, não é, pessoal. Então, se não é 9, não é 9,8, 9,9 não vai ser. Porque aqui está dando raiz de 96. 82, então, só resta letra C. Quando você fizer a multiplicação, 9,05 vezes 9,05, você vai achar um resultado aí de 81,90. É o mais próximo que pode chegar de raiz de 82, beleza? Questão de número 2 diz o seguinte: identifique os números a seguir quais são irracionais. Primeiro número, eu tenho aqui número decimal, infinito, então ele é um número irracional. Mais uma vez, a mesma coisa, irracional. Aqui eu tenho uma dízima periódica. Esse aqui não é. Dízima periódica não é um número irracional. E aqui eu tenho o numeral 2, que também não é irracional. Beleza? Aqui se trata de uma dízima, um número inteiro. Questão de número 3. Indique nas alternativas a seguir quais são e quais não são números irracionais. Beleza, vamos lá. Raiz de 13. Quando você extrair a raiz de 13, você vai achar um número decimal, que então torna ele aqui um número irracional. Mesma coisa acontece com 99, não é uma raiz exata, então ele é irracional. 250, a mesma coisa, depois você pode calcular aí, fatorar para você achar a raiz. 400, raiz de 400 é 20, então não é um número irracional. Beleza? Vamos para a próxima. Identifique o erro no diagrama de Venn a seguir. Aqui está o diagrama. Conjunto N, Z, R, Q. Letra A. O conjunto dos números inteiros não deve ser representado pela letra Z, mas sim pela letra I. Esse é o erro, pessoal? Não, é representado pela letra Z mesmo. B. O conjunto dos números naturais não está dentro do conjunto dos números inteiros. Os números naturais estão sim dentro do número do conjunto inteiro. Letra C. O símbolo dos conjuntos dos números racionais, Q, e irracionais estão trocados. Isso aí, aqui está o erro, tá, pessoal? Está trocado o lugar desses dois conjuntos.
Letra D, o conjunto dos números reais está ocupando o lugar do conjunto dos números racionais. Não, letra C é a nossa resposta, pessoal. Próxima questão de número 5 diz o seguinte. As alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual delas está correta? Ele quer a alternativa correta. O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração? Não, pessoal, não são todos. No conjunto dos números irracionais é possível encontrar algum número inteiro, como raiz de 2? Não, pessoal, não é possível. Número inteiro. C. O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos? Não são todas as raízes, né, pessoal? Letra D. O conjunto dos números irracionais é constituído por todos os decimais que não são números racionais. Letra D, então, é a resposta que nós estávamos procurando. Questão de número 6 diz o seguinte. Qual das alternativas abaixo contém pelo menos um número que não é racional? Que não é racional, tá, pessoal? Pelo menos um desse número, ele não vai ser racional. Eu tenho letra A, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 2 mais raiz de 3. B, eu tenho aí um número irracional. Eu tenho vários números, na verdade. C, eu tenho raiz, eu tenho dízima e eu tenho números que representados por letras gregas, pessoal. E D, raiz de 2 mais 3 e raiz de 3. Qual das alternativas abaixo contém pelo menos um número que não é racional? Pessoal, alternativa aqui, letra C, tá? Nós temos aqui uma dízima periódica, então não é racional, tá? Questão de número 7. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Um número natural pode ser um número irracional? Verdadeiro. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais? Falso. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais? Verdadeiro. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais? Falso. Qualquer raiz quadrada tem seu resultado número racional? Falso também. Alternativa aqui, verdadeiro, falso, falso e falso. Letra A. Questão de número 8 diz o seguinte. Assinale V para verdadeiro e F para falso em cada uma das afirmações. A letra grega π representa um número racional, que vale 3,14, 15, 92, 65. Essa é uma afirmativa verdadeira. Perdão, pessoal, essa é uma afirmativa falsa, tá? É uma afirmativa falsa. O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números irracionais, são subconjunto dos números reais e possuem apenas um ponto em comum. Não, pessoal, não possui ponto em comum, tá? Então é falsa também. Toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros, porém é um número racional. Verdadeiro. Questão, resposta certa, letra
D. Vamos para a próxima alternativa. Questão de número 9. Diz o seguinte. O número real x que satisfaz x maior do que 3 e menor que 4 tem uma expansão decimal na qual os 999.999 primeiros dígitos à direita da vírgula são iguais a 3, os 1.000.001 dígitos seguintes são iguais a 2. E o restante são iguais a 0. Considere as seguintes informações. X é irracional? X é uma dízima. Falso. X é maior ou igual a 10 dividido por 3? Vai dar 3,3333. Então, falso também. Não cumpre a sequência que ele me deu. 10 vezes x vezes 10 elevado ao quadrado, 0,00000 é um número inteiro par, verdadeiro. A alternativa que nós procuramos aqui, apenas a afirmação 3 é verdadeira. Letra D. Questão de número 10 diz o seguinte. Observe os seguintes números: 2,212121, 3,212223, π dividido por 5, 3,1416 e raiz de menos 4. Assinale a alternativa que identifica os números irracionais. Irracional aqui no caso, pessoal, eu vou ter esse número 2, é irracional. E o número 3, porque quando eu pegar π e dividir, eu vou ter aqui um número decimal infinito. Então, a resposta certa, letra C. Beleza? Terminamos mais uma atividade aí, pessoal. Até a próxima.